Salve, salve, meus amados, minhas amadas! Mais uma vez, uma satisfação inenarrável estar na idílica presença de todos vocês, essa presença maravilhosa e agora online, com a matéria mais linda do mundo, aquela com F de fácil, F de física, hoje dando continuidade ao nosso estudo dos gases. Maravilha? Amados e amadas, meu querido terceirão, meus futuros aprovados, hoje, nós vamos dar continuidade ao nosso estudo dos gases, falando um pouco sobre misturas gasosas, tratando aí, então, da lei de Dalton. Tudo bem? Vamos observar determinadas situações, onde nós vamos, por um exemplo, pegar um gás A, juntar com um gás B em um mesmo recipiente e verificar quais vão ser as novas condições de pressão, de volume, de temperatura dessa mistura gasosa, maravilha, quando em um mesmo recipiente. Para que possamos começar, então, vamos ver o que diz para nós a lei de Dalton. Diz o seguinte: a soma das pressões parciais dos gases componentes de uma mistura gasosa é igual à pressão total exercida pela mistura, desde que os gases não reajam entre si. Ou seja, amados e amadas, esses gases apresentam uma pressão parcial. Quando eu pego essa pressão parcial de cada um deles e faço a soma, eu tenho a pressão total no meu recipiente. Lembrando que vou tratar de gases ideais. Única interação das partículas vai se dar pelo choque, nada mais. Não tem reação química entre eles. Maravilha? Algebricamente, nós podemos representar essa lei da seguinte forma. Nós vamos dizer aqui, ó, pressão total vai ser igual à soma das pressões parciais do gás 1 com o gás 2, o gás 3 e o enésimo gás que lá nós tivemos. Para que vocês fiquem ligados, essa mesma representação pode aparecer, ó, dessa forma aqui, ó. A pressão total é o somatório das PI pressões parciais, onde I varia de 1 até N. Olha só, o I, que é o cara que acompanha o P aqui, ó, varia de 1 até o enésimo termo. Show de bola? Tranquilex? Vamos adiante aqui para a gente entender melhor. Para a gente poder verificar melhor o que é essa lei de Dalton e poder entender melhor esse enunciado, a gente precisa, em primeiro lugar, saber o que é uma pressão parcial, amados e amadas. Vamos ao seguinte. Pressão parcial é a pressão que o gás exerceria se ocupasse sozinho à mesma temperatura todo o volume de uma mistura gasosa a qual pertence. Da seguinte maneira, imagina aí que você tem um recipiente em que nós tenhamos dois gases misturados. Eles estão juntinhos no mesmo lugar, tudo bem? O gás azulzinho e o gás em amarelo aqui, representando um gás A e um gás B qualquer. E aí, de repente, você vai simplesmente separar esses gases. Uma hora nós vamos ter apenas o gás azulzinho sozinho naquele recipiente, naquele mesmo recipiente onde estava antes a mistura, e em outro momento, com uma pressão de 159 milímetros de mercúrio, e em outro momento nós vamos ter aqui, ó, o gás amarelinho nesse mesmo recipiente, só que agora sozinho, a uma pressão de 593 milímetros de mercúrio. Essa pressão que nós estamos medindo aqui, ó, desse gás sozinho no recipiente que antes havia a mistura, é o que nós chamamos de pressão parcial. No caso do azulzinho, a pressão parcial dele é de 159 milímetros de mercúrio e o amarelinho, 593 milímetros de mercúrio, vai ser o valor da sua pressão parcial. Maravilha? Entendido o texto? Isso aqui, ó, é o que representa a pressão parcial. O gás está sozinho no volume onde antes tinha a mistura gasosa. A pressão que ele exerce aqui é o que nós chamamos de pressão parcial. Lembrando, então, a lei de Dalton, amados e amadas, nós podemos ver o seguinte, ó. Lembra lá o que dizia a lei de Dalton? A soma das parciais é igual à pressão total. Então, imagina agora que eu vou pegar os meus gases com aquelas pressões parciais anteriores e vou uni-los no mesmo recipiente. A pressão que nós vamos ter aqui, amados e amadas, vai ser justamente igual à soma das pressões
parciais de cada um dos gases. Nós vimos lá, a pressão parcial do azulzinho era de 159 milímetros de mercúrio e do amarelinho 593 milímetros de mercúrio. A pressão total, 752 milímetros de mercúrio, é igual a soma, tudo bem? Da pressão parcial de cada um dos gases. Pressão total igual à soma das pressões parciais. Vamos aqui adiante. Dessa maneira, amados e amadas, sobre questão de misturas gasosas, nós ainda podemos tratar essas misturas através da própria quantidade de matéria que, digamos assim, está contida no recipiente, onde que recebeu a mistura. Maravilha? Expressando por essa quantidade de matéria, nós facilmente, digamos assim, a gente consegue perceber que a quantidade de matéria total que existe lá dentro vai ser o quê? A soma das quantidades de matéria de cada um dos gases. Por exemplo, digamos que eu tenho um gás A com 30 mols de quantidade de matéria e o outro com 5 mols de quantidade de matéria. Se eu juntei os dois dentro de um recipiente, qual que é a quantidade de matéria total da mistura? 35. Concorda comigo? 30 de um com 5 do outro. Quantidade de matéria total é igual à soma das quantidades de matéria. Essa expressão também pode estar representada da seguinte forma, também pela expressão do somatório, tudo bem? Das I quantidades de matéria com I variando de 1 até N. Com I variando de 1 até N. Maravilha? Isso aqui, galera, ele vai servir para mostrar para a gente a própria relação da equação geral dos gases para misturas gasosas. Pelo seguinte, que eu posso pegar essa equação aqui, e isolar lá na equação de Clapeyron, que a gente já viu anteriormente, isolando a quantidade de matéria naquela equação, a gente pode montar um desenvolvimento em que nós vamos chegar, nisso bem aqui. Vamos dizer que P vezes V dividido por T, na situação de mistura, é a soma, de P1, V1, T1, P2, V2, T2, P3, V3, T3, PN, VN por TN. Tudo bem? Essa expressão aqui, muito parecida com o que é a expressão da equação geral dos gases, vai representar para nós, e é o que mais vai ser utilizado quando nós estivermos falando das nossas misturas gasosas. Essa equação, mais uma vez, ela veio de onde? Ela veio aqui, quando a gente expressou as misturas gasosas através de onde? Da nossa quantidade de matéria. A gente isolou a quantidade de matéria na equação de Clapeyron e substituiu aqui, Desenvolvendo, nós chegamos nessa equação. Também tem uma representação matemática, pode ser colocada dessa maneira. A pressão final da mistura é vezes o volume final da mistura pela temperatura final da mistura, é a soma das pressões, volumes e temperaturas parciais dos gases. Show de bola? Maravilha? Vamos aqui a um exemplo prático, amados e amadas, para que a gente possa entender melhor essa situação que nós acabamos de ver. Olha só. Dispõe-se de 2 reservatórios de volumes, 5 litros e 6 litros, cheios de gás, sob pressões iguais a 4 atm e 8 atm, respectivamente, e temperaturas iguais. Os dois estão à mesma temperatura. Colocando-se estes reservatórios em comunicação por meio de um tubo de volume desprezível, de forma que a temperatura não varie, determine a pressão final da mistura. Ou seja, eu vou pegar o gás A com o gás B, maravilha, colocar dentro de um mesmo recipiente e eu quero saber qual vai ser a pressão final dessa mistura que nós vamos ter. Simples e fácil. Equação que nós vamos tomar? Aquela, que nós vimos produto lá da união, lá da expressão pela quantidade de matéria. Tudo bem? Temos então que pressão final vezes volume final pela temperatura final é a soma das parciais de cada gás. Tudo bem? Aqui para nós, como a temperatura vai ficar constante, ela não vai variar, e a temperatura de cada um dos reservatórios era a mesma, nós podemos então esquecer as variáveis tempo.
Lógico, os denominadores serão todos iguais, então a gente pode mandar embora. Dessa forma, a equação fica assim para a gente, ó. Pressão final vezes volume final, o volume da mistura, é igual a pressão inicial vezes volume inicial do primeiro gás, mais a pressão inicial e volume inicial do segundo gás. Maravilha? Substituindo aqui, então, os dados nas nossas variáveis, teremos o seguinte, que P vezes 11, 11 é o volume final da mistura, né? 5 litros e 6 litros, 11 litros, vai ser igual a pressão inicial do gás 1, 4 atm, volume inicial dele, 5 litros. Do gás 2, pressão inicial, 8 atm, volume final, 6 litros. Show de bola? Fazendo aqui a soma e isolando o valor da pressão, facilmente nós conseguimos chegar à situação em que a pressão final, então, da nossa mistura será de aproximadamente 6,2 atm. Tudo bem? Maravilha? Nesse caso, então, ao misturar os dois gases, percebo que a pressão da mistura vai ser de 6,2 atm. Entendido, galera? Mistura gasosa, simples, fácil, de graça. Lógico, Tite, é física, não tem para onde. Amados e amadas, por hoje é só. Um beijo e um abraço no coração de todos vocês.